Bom, então, agora que a gente tem todas as noções da progressão aritmética, nós entramos em progressão geométrica e vai ser um pouquinho mais facilitado, porque a gente já tem os conhecimentos da progressão aritmética e algumas ideias são parecidas e algumas ideias diferentes, e daí a gente vai conversar sobre as semelhanças, diferenças e ver as particularidades. Então, de novo, a gente começa aqui com uma sequência, 2, 4, 8, 16, 32, 64. A primeira coisa que a gente percebe é que isso já não é uma progressão aritmética, porque do primeiro para o segundo somou 2, do segundo para o terceiro já somou 4, já era, não é progressão aritmética. Tá? Só que existe um outro padrão de operações que a gente consegue observar. Do primeiro para o segundo, eu multiplico por 2. Do segundo para o terceiro, está multiplicado por 2. Do terceiro para o quarto, está multiplicado por 2. Do quarto para o quinto, está multiplicado por 2, multiplicado por 2. Então, aqui, diferentemente da progressão aritmética, não existe um padrão de soma, existe um padrão de multiplicação. Nessa segunda sequência, aparentemente é um pouco difícil de perceber, mas aqui também há um padrão de multiplicação. É uma multiplicação por menos 3. 6 vezes menos 3, menos 18. Menos 18 vezes menos 3, 54, positivo. Vezes menos 3, menos 162. Se eu quiser saber o próximo, faço vezes menos 3. Tá? Então, na progressão que a gente chama geométrica, este padrão de formação, que na progressão aritmética era de soma, aqui vai ser de multiplicação. Multiplicação por um mesmo número, sempre. Então, aqui no primeiro era sempre por 2, aqui era sempre por menos 3. Então, essa é a primeira grande diferença. Na progressão aritmética que a gente já passou, era por soma. Na progressão geométrica, é por multiplicação. Tá? Outra diferença é que na progressão geométrica a gente vai chamar a razão de Q, não vamos chamar a razão de R. Porque sim. Então, como é que agora nós estamos tratando de multiplicação, então a razão de uma progressão geométrica pode ser calculada realizando-se a divisão de um termo pelo seu antecessor. Na progressão aritmética, a gente tinha 2, 4, 6, 8. Para eu saber a razão, eu pegava um termo e subtraía do anterior dele, 2. Na progressão geométrica, 2, 4, 8, 16, 32, eu tenho que pegar um elemento e dividir pelo anterior dele. Tá? Então, na progressão geométrica era a subtração, na progressão aritmética vai ser a divisão, que é a operação contrária, né, do que define a sequência. Tá? Então, entendida essa ideia da multiplicação, nós vamos falar agora primeiro da classificação das nossas progressões geométricas. E ela pode ser classificada de 4 formas distintas. A primeira forma é crescente, que é quando, evidentemente, ela está crescendo, tá? Mas ela vai ter algumas condições para isso, para a gente poder observar. Então, ela vai ser crescente quando o primeiro termo for positivo e a razão for maior do que 1. Então, por exemplo, 1, 7, 49, 343, a razão aqui é 7, está sendo multiplicado por 7. Tá? E está aumentando, né? 1, 7, 49. E ela também vai ser crescente quando o meu primeiro termo for negativo, mas a minha razão estiver entre 0 e 1. Por exemplo, menos 5, menos 5 meios, menos 5 quartos. Aqui eu tenho uma razão de meio. Aí vocês vão falar, está crescendo isso aí? Está crescendo, olha aqui. Menos 5. Menos 5 meios é menos 2,5. Menos 5 quartos é menos 1,25. Isso aqui está ficando cada vez mais próximo do zero, então está crescendo. Tá? Mas, na verdade, a gente vai olhando para ver se está aumentando os números ou não. A gente não fica fazendo essa análise muito profundamente.
Bom, ela vai ser decrescente quando o primeiro termo for positivo e a razão estiver entre 0 e 1, que daí vai ser uma fração a razão, então ela vai ficar dividindo, consequentemente vai diminuir o número. Então, exemplo, aqui, 180, 60, 20 está dividindo por 3. Ou, em outras palavras, multiplicando por 1/3, né? Tá aqui. E ela também vai ser decrescente quando o meu primeiro termo for menor do que 0 e a minha razão for maior do que 1. Então, por exemplo, meio menos 1, menos 2, o próximo vai ser menos 4, menos 8. A minha razão é 2, está multiplicando por 2, só que está diminuindo, né? Porque ele é negativo, vai diminuir. Aí aqui tem alguns tipos que não estavam presentes na progressão aritmética, mas que estão presentes aqui na progressão geométrica, que é a progressão oscilante, que é quando a minha razão for negativa. Porque aí eu vou ficar sempre com um número positivo, negativo ou positivo, sinal contrário, inverter o sinal, inverter o sinal, inverter o sinal. Então aqui está negativo, positivo, negativo, positivo, negativo. Ela recebe o nome de oscilante porque ela fica oscilando o sinal. Isso vai ocorrer quando a minha razão for um número negativo. E por fim, nós temos a progressão geométrica constante, que é aquela em que a razão vai ser 1, porque se eu multiplicar por 1, eu não altero esse número, então menos 10 vezes 1 menos 10, vezes 1 menos 10, vezes 1 menos 10, e assim por diante. Então, é a progressão geométrica constante. Tá? O que em geral vai acontecer? A gente não vai ficar classificando muito elas, pode ter um outro exercício disso, mas não é o principal. Da matéria principal, a gente saber que existem esses tipos apenas. Tá? Então, entendido essa parte, em especial, o que precisa ficar claro para a gente é o conceito. Então, é a ideia de que agora nós estamos tratando de multiplicação. A gente vem para falar do termo geral da progressão geométrica. Então, o raciocínio ele é igualzinho ao raciocínio da progressão aritmética. Então, ali a gente tinha um A2, depois a gente tinha um A3, A4, A5, e daí a gente foi achando uma fórmula para eles, relacionando eles em função do A1, da razão e do número de termos. Aqui a nossa fórmula, o nosso termo geral, ele fica um pouquinho diferente, tá? Então, aqui o termo geral é o enésimo termo é o primeiro vezes a razão elevado a n menos 1. Então, aqui, notem que o n ele vai para o expoente da minha razão. Na progressão aritmética, ele multiplicava a razão. Aqui ele vai para o expoente. Justamente porque a gente está fazendo várias multiplicações sucessivas, né? Então, lembrando, a n é o termo da posição n. Então, se for o termo da 10ª posição, é o A10 e o n é 10. Se for o termo da 5ª posição, é a 5 e o n é 5. A1 é o primeiro termo e Q é o nome da razão, é a letra que representa a razão quando a gente está tratando de progressão geométrica. Então, exemplo direto de aplicação. Determine o 10º termo da progressão geométrica, 2, 6 e assim por diante. Então, vamos escrever aqui o termo geral. A n é igual a A1, que multiplica Q elevado a n menos 1. Então, a gente precisa dessas coisas aqui. Eu quero, então, o 10º termo, ou seja, eu quero saber o A10, sendo que, então, é o 10º termo, então, o n é 10, o meu primeiro termo é 2, e a minha razão, como é que a razão a gente viu anteriormente? Dividir um termo pelo seu antecessor. Então, 6 dividido por 2, 3. Então, aqui a minha razão é 3. Tenho todos os dados, só substituir na fórmula. A10 é igual ao primeiro, que é 2, que multiplica a minha razão 3, elevado a 10 menos 1. 2 vezes 3 elevado a 9. E aí, para isso, a gente usa a calculadora. 3 elevado a 9
dá 19.683, que vezes 2 dá 39.366. Então, o décimo termo dessa progressão é 39.366. Bom, fica grande os números, fica bem grande os números, tá? Em geral, pelo motivo de ser uma multiplicação, os termos mais altos vão ficar gigantescos, isso é normal. 17. Numa PG de 4 termos, então já sabemos o número de termos, 4. A razão é 5. E o último termo, ou seja, o A4, que a minha PG só tem 4 termos, é 375. Calcule o primeiro termo. Bom, tenho todos os dados aqui, só aplicar no termo geral, Q elevado a n menos 1. A n seria 4, é 375. O primeiro termo é quem eu quero calcular. A minha razão é 5. O meu n é 4. 375 é igual. Fica 5 ao cubo. 5 ao cubo é 125. Divido por 125. Isso dá 3. Então, o meu primeiro termo é 3. Tá? Então, assim como na progressão aritmética, é uma simples aplicação de fórmula. O que a gente vai ter que ter cuidado é que tem alguns casos que isso pode complicar um pouquinho. Quando que isso pode complicar um pouquinho? Quando eu quero calcular o n ou quando eu quero calcular a razão. Se eu quiser calcular a razão, muito provavelmente a gente vai ter que usar logaritmos. Se eu tiver que calcular o n, muito provavelmente nós teremos que usar equações exponenciais. Tá? Então, já aviso para vocês que isso pode aparecer nos exercícios e não tenham medo de usar ou de me procurar se vocês não conseguirem saber como utilizar, não conseguirem se lembrar do ano passado. Tá? Então, de definição do termo geral da progressão aritmética é isso. No próximo vídeo a gente vai falar então da soma dos termos da progressão aritmética, que a gente divide em 2 tipos, e por fim a avaliação depois que vocês vão fazer sobre isso, tá? Então, desse vídeo é isso e valeu, pessoal.